Bom dia, queridos. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Vamos orar pelo pastor Luciano. Estenda a sua mão para cá. Senhor, obrigado por trazer o teu servo entre nós. Bendito é ele que está entre nós. E exaltado seja o Senhor, Senhor das nossas vidas. Nós pedimos agora que o Senhor possa abençoar e usar de forma poderosa o pastor Luciano. Que a unção do Senhor venha sobre ele. E obrigado pela palavra que já está na mente e no coração dele. Usa-o nesta manhã com poder, para a glória do teu nome, para a nossa edificação e no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor pela vida do pastor Luciano, por favor, aplaudindo. Bem, irmãos, bom dia a todos. Antes de iniciar qualquer palavra, participe comigo no meu sofrimento. Primeiro, com a responsabilidade. Segundo, é que quando eu recebi o convite desta organização que tanto amo, através do pastor Pedro, e quando o folder, o convite apareceu nas mídias sociais, teve um pastor que me ligou. Ele me ligou e disse assim: pastor Luciano, eu estarei lá. Eu vi a sua foto e eu estarei lá. Eu estarei com o Senhor lá. Vou me programar, vou fazer de tudo, porque eu quero estar lá com o Senhor. Nós nos encontramos, mas infelizmente ele não pôde estar comigo hoje. Pastor Marco, mais conhecido como nós, conosco como Marcão, veio a óbito nessa madrugada. Participe comigo do meu sofrimento. Marcão era para estar conosco, mas ele está em melhores mãos. Está na guarda protetora do nosso Pai. Eu quero orar então nessa hora e agradecer a vida tão preciosa do pastor Marcão. Uma vida repleta de trabalho no Senhor, repleta de persistência na obra do Senhor. Pai, avô, eu não poderia abrir a minha fala sem falar da pessoa do Marcão. E eu quero orar nesse sentido assim. Quero que você que é pastor, é colega, ore comigo nessa hora, esvazie o seu coração de você mesmo. Sei que muitos de nós estamos aqui com o coração aquecidos, eu também estou, mas eu queria que você participasse comigo do meu sofrimento nessa hora. Vamos orar? Vamos fazer um pouquinho diferente, se você me permite. Sei que você está sentado, segura na mão do seu colega, do seu pastor que está aí. Eu não sei o tamanho da dor que a família do Marco, porque eu queria estar aqui, mas também queria estar lá agora. Eu queria ser dois, mas eu não posso ser dois. Então eu vou estar aqui com todo o meu coração, mas com a minha oração na vida da família do meu querido amigo, pastor Marco. Senhor, muito obrigado por estar nesse local. Obrigado pelo Senhor ter nos ministrado, ter cuidado de nós, ter nos amparado até a data de agora. Obrigado pelo que ouvimos, pelo que sentimos, pelos abraços, pelo respeito, pela amizade, por tudo que o Senhor ainda vai proporcionar-nos neste tempo. Mas o que eu quero pedir, meu amado e querido Pai, cuide da família do meu irmão Marco. Cuide do Lucas, cuide da Poliana, cuide do seu netinho. Ó Deus, porque eu sei que no tempo que o Senhor já preparou, eu encontrarei ele na eternidade. Obrigado pelos meus colegas que aqui estão, pela amizade sincera, pela fortaleza que a comunhão nos dá. Obrigado por tudo. Nos ajude nas considerações que iremos fazer nesse tempo. Me ajude, ó Pai. É no nome de Cristo que oro. Amém e amém. Irmãos, obrigado pelo carinho e pelo apoio. Irmãos, eu vim, então, como foi dito no vídeo, de Barra Mansa, vim com um grupo de amigos lá do Sul Fluminense. Como eu sou um boi novo, foi dito
aqui, eu sou um boi novo, e boi novo sofre. Eu vim com alguns colegas que disseram comigo assim: você vai pregar depois do pastor Ezequias. Se for ruim, você volta a pé. Então, eu estou com meus irmãos, pastor Paulo, Roberto, pastor Elton, meus amigos também da Ibranca que estão, pastor Alexandre, pastor Plínio, pastor Renan, pastor Felipe, está todo mundo aí, que Deus abençoe a vida dos irmãos, está lá, que Deus abençoe a sua vida. O pastor pediu que eu indicasse livros, irmãos, e eu amo livros. Acredito que a literatura sempre fez parte da minha vida, antes mesmo de entrar no seminário. E eu fiquei imensamente feliz, porque eu fui até lá a nossa livraria e eu indiquei 2 livros. O pastor Ezequias já apresentou aqui. Então, eu falei, bem, eu estou bem, graças a Deus por isso. Porque ele apresentou o Drama das Escrituras, só quero colocar um acréscimo no que ele disse. Você que está numa classe, ou se você tem na sua igreja uma classe de novos convertidos, ou você ainda tem uma classe de alguém que tem dificuldade de entender o plano geral das Escrituras, esse é o livro para você. Eu tive lá na livraria, falta pouco. Estão acabando aqui, eu serei breve. Fique tranquilo que nós vamos almoçar na hora. Você já desce lá e compra o livro. O outro livro que indiquei, que também está lá e falta pouco para acabar, é A Oração, do Timothy Keller. É um ótimo livro. Esse livro me ajudou também a reconhecer a necessidade no processo de oração. Então, se você também quer adquirir esse livro, corra lá, porque eu vi que tem pouco do Timothy Keller, Oração. Tem outros lá, e eu tenho certeza que você vai amar ler. Bem, como eu sou um amante dessas literaturas, de livros em geral, eu trouxe alguns livros para também lhe indicar. Por que eu trouxe? Porque eu acho importante para mim e para você como pastor, porque o tema da minha mensagem hoje é pastor, né, no secreto, ou santidade no ordinário, a vida secreta do pastor. Depois bem rapidamente eu falo sobre isso. Eu vou tratar e vou tentar expor nesse tempo que tenho uma parte do texto de Mateus, capítulo 6. Tudo começa, alguns colegas sabem, do meu amor intenso pelas línguas originais. Eu sou apaixonado por essa língua. Quem colocou isso foi meu professor de seminário, pastor Oséias, Moré Oséias, meu mestre de língua hebraica, um homem extraordinário, nos dava aula de hebraico, lendo o texto no original. Eu tomei essa paixão por ele. E me lembro do seminário, colegas, voltando a dizer, me ajude que eu sou um boi novo. Meu tempo de seminário, uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceram foi quando eu tive o privilégio de fazer a primeira exegese. Quando eu me deparei com aquele texto, fiz a primeira exegese que foi citado aqui na noite de ontem pelo nosso querido pastor Navega, que trouxe uma mensagem. Ele cita Mateus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu fiz a exegese, fiquei louco com aquilo. Amante dessa exegese, voltei a fazer outras exegeses. E me deparei com uma coisa bem interessante. Descobri que Jesus, nos evangelhos, ele fala 2 vezes a palavra eclésia, igreja, assembleia dos santos. Ele fala só 2 vezes. Achei aquilo interessantíssimo, porque se ele fala somente 2 vezes, tem algo que a gente precisa entender isso. Só que eu me deparei, então, com o texto de Mateus, capítulo de número 5, que ele vai falar sobre o reino dos céus. E eu descobri que, falando sobre o reino dos céus, ele cita esse termo 100 vezes. Então, 2 vezes igreja, 100 vezes o reino dos céus. Isso me fez uma revolução no meu entendimento, de tentar entender o que de fato é esse reino, que tipo de coisa a gente tem que viver, qual é a nossa realidade com o reino de Deus, o que ele proporciona onde nós estamos, qual é o efeito que esse reino causa. Um dos leitores que mais amo, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que o reino dos céus está em cada um que está proposto a experimentá-lo nesse tempo. Eu amo este texto, reino dos céus. Como isso fez uma revolução no meu entendimento, eu comecei a buscar a entender mais sobre esse reino.
e me deparei com alguns materiais que eu estudei para esse momento. Um deles, irmãos, é uma indicação que faço para você, é O Reino de Ponta Cabeça. Esse livro é uma reedição de uma livraria de Juscope, você deve conhecê-la bem, tem aí no YouTube. Esse livro faz com que a gente entenda um pouco a necessidade de observar o reino de Deus em nós e na terra. Então, olhar para esse livro fez um pouco mudar a minha mente. Está aí uma indicação para você que quer buscar mais entender como é que funciona. Eu vejo muita gente falar sobre justiça, sobre fazer uma mudança de fato no mundo, entender como é que o mundo funciona, entender as perspectivas, os anseios, as necessidades da tua igreja. Está aqui um livro que vai mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Um outro livro que me ajudou a compreender isso é do Larry Crabb, De Dentro para Fora. É um livro que vai mexer com o seu coração, né? É da editora Betânia, e eu acho que vai te ajudar muito na compreensão do que o efeito desse reino que Jesus busca aplicar pode fazer no seu coração. Essa mudança da maneira de pensar, o termo que a gente vive citando, metanoia, eu vejo um monte de camisa escrito isso, mas eu não percebo essa mudança no entendimento. Ele vai nos ajudar a ler e ver sobre isso. Uma coisa que quero também lhe convocar, pastor amado, a viver é esse livro aqui, Hábitos da Mente. Esse livro é um livro que me ajudou a entender sobre há entre nós, e o pastor Ezequias falou muito bem, você não precisa, de fato, ser um pastor preparado ou buscar um entendimento a todo instante, preparo. O preparo, na verdade, vem do poder que Deus nos dá através do chamado. Mas nos cabe compreender uma necessidade de experimentar outras visões. Está aqui um livro que me ajudou a melhorar meu hábito de leitura, minha maneira de enxergar as coisas no mundo, ver como é que o mundo funciona. Então, é o hábito da mente, a vida intelectual daquele que tem um chamado cristão. O pastor precisa ter esse hábito de leitura diária, de contentamento, de experiências com aquilo que é do alto. E esse livro é da editora Fiel. Este daqui, Hábitos da Mente, é da Vida Nova. Eu olhei lá e eu não vi. E aqui nós temos A Humanidade em Crise, que me ajudou também a compreender um pouco a fala que irei compartilhar com os irmãos nesse tempo que tem. O que eu quero, então, fazer com os irmãos? Abençoado que sou, quero também abençoar os irmãos, porque é um privilégio estar aqui. Também, para mim, é uma honra estar aqui. Como me sinto abençoado, também quero abençoá-los. Quem chama Luciano? Tem algum Luciano aí? Você se chama Luciano? Vem aqui, meu irmão, Deus te abençoe. Oi, meu irmão. Você chama Luciano? Deus te abençoe, que Deus fortaleça seu ministério infinitamente mais. Eu ia falar assim, pastor, quem é Flamengo? Aí ia levantar todo mundo, eu ia ficar na dificuldade. Não, calma, irmão, calma. Tá tudo certo, irmãos. Quem aqui tem pouco tempo de convertido, ou melhor, é um pastor não novo, que está no ministério há 5 anos. Menos de 5 anos, 4 anos. 3 anos. 2 anos. 1 ano. Quem tem 1 ano, fica em pé. Quem tem 1 ano, fica em pé. 1 ano, fica em pé. Quem tem 1 ano de ministério pastoral, fica em pé. 1 ano. Fica em pé. 1 ano de ministério pastoral. Temos 1, 2, 3. Tem mais. Perdoe-me, irmãos, deixa eu aproveitar.
Quem dos irmãos que ficaram em pé é o mais experiente? Não o mais velho, o mais experiente. Velho, como diz o meu falecido pastor, é pano sujo. Quantos anos tem, irmão? Minha irmã, perdoe-me, mas tem que eu perguntar. Então, irmão, tá com o irmão, hein? Segura 62 aí, irmão. Dançou, senta. Dançou também, senta. 45, dançou também. Vem, meu irmão. E esse irmão em especial, eu tive uma conversa ontem com o pastor, eu esqueci o nome, meu irmão. Hã? Eu tive uma conversa extraordinária com o Ronan ontem, a gente estava conversando sobre esse tipo de visão pastoral, e eu gostei demais do nosso papo. Então você vai ficar com o reino de ponta cabeça, meu irmão. Amém. Dançou. Este daqui, irmãos, eu não posso dar, porque já está prometido para um colega de quarto. Então, deixa aqui. Irmãos, uma outra coisa bem rápida, que eu achei também extraordinária, eu tive ali na Faberge, há muito tempo, há uns 4 anos, acho que mais, eu tive fazendo uma pós-graduação no Seminário do Sul de pregação expositiva. Um dos meus professores foi o pastor Luiz Saião, e lá a gente conversou bastante sobre isso. E era difícil, porque era presencial. Eu tinha que vir lá de Barra Mansa, ficar aqui, fazer o curso, depois voltar. Era uma coisa bem difícil. Quando eu vi que o curso da Faberge é EAD, irmãos, dá uma corridinha lá, porque eu tenho certeza que vai te abençoar. Então, eu não sei quanto que está a questão dos valores, mas se você puder correr até lá, conversar sobre... É Ana Paula? É isso, pastor Pedro, que ela se chama? A menina da Faberge? Carla! Procura a Carla lá, em nome de Jesus, ela vai te abençoar. E segundo, por último agora, irmãos, eu precisava fazer isso, agradecer aos irmãos da Touch Peace, desculpe-me, que eu tenho o privilégio de ser um dos conselheiros. Eu que também atendo os telefones. E eu adoro fazer isso, porque lá eu não sou o pastor Luciano, eu sou só o Luciano. Então, a pessoa liga e ela fala, estou precisando disso, e a gente conversa. Então, de novo, reforçar essa proposta de você se dar esse tempo também para falar com aquelas pessoas que precisam. Partindo para o tema da minha palavra, é santidade no ordinário, a vida secreta do pastor. E eu tenho na minha área de estudos, na minha casa, um flip chart. É onde eu estudo a minha área. Então, eu escrevi lá a seguinte frase, santidade no ordinário, a vida secreta do pastor. Eu escrevi lá e comecei a trabalhar no texto, lendo, orando. O meu filho, Arthur, de 9 anos, passou, então, pelo corredor, parou em frente à leitura do flip chart da minha local de estudos. Ele parou, ele leu, olhou para mim e foi para o quarto. E eu continuei a trabalhar aquilo, continuei a mexer com aquilo. Outro dia ele volta, entra no quarto, lê de novo o que está escrito lá, olha com os olhos curtinhos, como se não estivesse entendendo, volta para o quarto e vejo ele cochichando alguma coisa com a mãe dele. E a mãe dele fala assim, por que você não fala e pergunta para o seu pai? Ele voltou de novo até o quadro, olhou de novo o quadro, e eu falei, filho, o que está acontecendo? Por que você está olhando para isso? O que te mudou? O que houve aí? Ele falou, papai, o senhor me ensinou a nunca falar palavrão. Eu já tremi, porque criança é fantástico, criança é honesta. Eu falei, meu filho, mas aonde que você está vendo palavrão aí? Eu não tenho nem coragem de falar, papai. O senhor usou uma palavra terrível. Falei, meu Deus do céu. Ele falou, vou falar até baixinho no seu ouvido, porque eu não quero que a minha mãe escute. O senhor falou ordinário. O senhor falou ordinário. Nós vivemos um tempo, irmão, de visualização,
de atrás de visibilidade. Hoje, segundo a revista Connect, um pastor que tem aí uma igreja com aproximadamente 100 membros ou até menos, tem um índice de visibilidade quase comparado a um artista de música pop. Você e eu estamos vendo, sendo visto a cada momento. Todo mundo está te vendo. Nós estamos sendo hoje filmados. Tudo que a gente faz hoje está na internet, está na mídia. Isso é um perigo. E eu vou falar hoje sobre o perigo do ministério performático. Isso é um perigo. A vida no secreto. E, por último, o pastor que ora no secreto. O meu filho, então, sentou perto de mim e falou: tira a palavra ordinário de lá, papai. Tira que aquilo lá ficou feio. E eu sentei e expliquei para ele que a palavra ordinário não é isso que está pensando. A palavra ordinário significa ordem, significa processo, significa algo que tem um início, um meio e um fim. Mas eu gostei tanto da fala do meu filho que eu coloquei o título, o tema, a seguinte: santidade no ordinário. Deu para entender ou não? Por quê? Você que sabe o que é a palavra ordinário, você entende do que eu estou falando. Você que não entende, também vai entender. Santidade naquele cara que é ordinário. Então... Desculpe, irmãos, mas... Santidade no ordinário. Santidade naquele ordinário. Então... pode usar dos dois jeitos, tá? Estamos juntos? Você pode usar a palavra ordinário no sentido de que aquilo dá uma ordem, mas você também pode usar a palavra para você, para mim mesmo. Santidade em você e eu que somos ordinários. Abra sua Bíblia comigo, então, no texto que vamos expor nesse tempo que temos, que está em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 5, você conhece só... Tem um livro também, irmãos, fantástico do pastor Martin Lloyd-Jones, que é o Sermão do Monte. É um livro grosso, com bastante informação. Não sei se você teve o privilégio de tê-lo. Se você puder adquiri-lo, eu também tenho essa indicação. Sermão do Monte, mas não é nele que eu quero chegar, não. Jesus explica para a gente em Mateus capítulo 5. Ele fala que nós chamamos, então, das bem-aventuranças. Ele começa a desenhar as bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado aqueles que buscam a paz. Você vai ver toda uma ideia geral e a gente aplica no sentido de que isso aqui é o desenho daqueles que querem viver uma experiência com o reino. Só que, de contrapartida, Mateus 6... ele vai ao contrário do que está falando em Mateus 5. Parece uma dicotomia, mas não é. É uma dificuldade que se tem hoje, principalmente nós que somos intérpretes das Escrituras. Isso, às vezes, me assombra. Por que me assombra? A Bíblia é um livro fantástico. É um livro escrito por judeus. É um livro escrito com uma visão de cosmovisão judaica. Só que a gente interpreta, principalmente o Novo Testamento, usando o nosso pensamento helenista, separatista, no sentido que tudo tem dois lados, pensamento aristotélico, platonista. Se você interpreta o texto do Novo Testamento assim, é um erro. Você tem que entender que a cosmovisão daquele mundo é judaico. Jesus era judeu. Então, ele aponta uma direção, mas também aponta uma direção contrária àquilo que o povo acabou de experimentar. Mateus 6 é um olhar para isso. E eu quero, nessa hora que tenho, falar com os irmãos sobre o perigo do ministério performático. Aquele pastor, aquela pastora, que busca a performance a todo momento. Foi dito hoje, numa exposição belíssima da carta a Timóteo, a necessidade que o pastor tem, de fato, de experimentar as coisas de Deus, mesmo em sofrimento, em luta. Nós vivemos um tempo em que o resultado,
O que precisamos fazer, a importância de mostrar para a igreja que somos atualizados, que somos pessoas de fato que vão produzir efeito. Eu quero ver almas sendo convertidas, eu quero ver batismo, eu quero ver a igreja crescendo, eu quero ver obra. E você tira foto da sua obra, você tira foto da sua igreja, e o pessoal colocando tudo, a gente quer mostrar que está funcionando. Nós esquecemos algo fundamental de uma experiência, que é o secreto, aquele lugar em que só você, Deus, estão. Olha que ele começa falando, que é fantástico para mim. Eu estou lendo a versão NVI, irmãos. Ela faz assim, do verso 1. Tenha cuidado de não praticar obras de justiça, vírgula. Mas ele acabou de falar em Mateus 5 que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Agora ele diz assim, cuidado. A versão que eu mais gosto é aquela assim, guardai-vos da sua própria justiça. E eu gosto da tradução da palavra do grego, que é uma ideia náutica, que é como você está aportando, parando um navio naquele lugar. Quando você encosta um navio no porto e ele está tranquilo e parado, é aquela ideia da segurança, do local de estado. Cuidado para quando você tomar algum tipo de justiça, a sua justiça não seja navegando em águas turbulentas. Certa feita, no primeiro ano de meu ministério, no segundo ano de meu ministério, os irmãos da igreja me procuraram e disseram assim, pastor Luciano, você precisa tomar uma decisão. Nós precisamos, de fato, excluir, é uma palavra que alguns irmãos mais sábios já ouviram. Hoje a gente usa a palavra desligamento. É isso, diga amém. O Senhor precisa, 2 anos de ministério, irmãos, tateando, sem entender como é que tudo estava funcionando. Fui para casa e falei, Senhor, amanhã eu vou exercer o meu ministério pastoral, eu vou aplicar a justiça naquele irmão. Eu vou ser aquilo que o Senhor chamou, eu vou usar minha mão forte e poderosa, eu vou aplicar no coração daquele irmão a justiça do Senhor. Cheguei lá, coloquei a minha roupa mais bonita, terno, gravata, cortei o cabelo naquele dia. Cheguei mais cedo na igreja, porque eu queria pegar ele de primeira e falar com ele aquilo que a gente gosta de falar. Vai para o gabinete. Só que Deus me mostrou algo no secreto, que até hoje isso me constrange. Até hoje isso muda a minha perspectiva do reino. Aquela noite, antes de ir para a igreja, eu orei e falei assim, Senhor, hoje eu vou fazer a minha primeira intervenção pastoral. E eu desejo que o Senhor dê um sinal para mim do que eu devo fazer. Cheguei mais cedo na igreja, a minha querida e amada Maria Clara, 7 anos, há pouco tempo que nós a batizamos, e eu estou na frente da igreja impoluto, feito um pavão, esperando o irmão chegar. A Maria Clara, a nossa igreja fica na esquina e tem a rua principal, a Maria Clara estava do lado de lá. A hora que a Maria Clara me viu, ela saiu correndo e pulou no meu pescoço e disse baixinho no meu ouvido, pastor Luciano, eu te amo tanto. Eu entrei em choro compulsivo. Quando aquele irmão entrou, eu disse assim para ele, irmão, eu te amo tanto. Cuidado, meu querido pastor e amigo, em dar resultado, mostrar para a pessoa que você é um homem que vai fazer acontecer, se você não está conectado, ligado com as coisas de Deus. Cuidado, meu querido pastor, aplicar a sua justiça. Não seja uma justiça que vai dar a realidade para o outro e não glorificar o nome de Deus. Se você ler comigo Mateus, e nós vamos fazer isso nesse tempo, Mateus capítulo 6 até o verso de número 1 até o verso 6, você vai ver 4 vezes a palavra recompensa aparecer. É sobre ela que eu quero falar e deixar com os irmãos aqui. Há uma recompensa para aqueles que de fato querem buscar essa face no secreto. Cuidado, meu irmão, com a performance. Cuidado com os resultados que te imploram, que te necessitam, que você quer a todo instante buscar. Cuidado
em mostrar para cada um quem você é, suas capacidades, suas intelectualidades. Cuidado com o resultado de performance. Ele é danoso. Ele pode te colocar num lugar longe do nosso Deus. Conversando ontem com alguns pastores, um amigo próximo, pastor Paulo, que me ouve, ele fez uma ilustração belíssima que quero compartilhar com os irmãos. Ele é militar reformado e ele contava comigo que ensinava os seus comandados a correr. E eles disseram para ele assim, Paulo, você está indo para onde? Ele diz assim, não interessa para onde eu estou indo, vocês têm que me seguir, eu sou o líder. E ele vem correndo e diz, vocês não podem me passar, no máximo ficar do meu lado, nunca passar à frente. Se a gente, preocupa-se com a performance, a gente às vezes passa na frente de Deus. Passa na frente de Deus. Cuidado, tenha cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Cuidado para você ser performático e colocar nas mídias sociais aquele trabalho que você faz. Mostrar para as pessoas que você é um pastorzão, que você dá resultado, que você bomba, que você tem curtida, que você tem um grande aparato intelectual e pode fazer grande obra. Cuidado para não transformar o seu ministério numa máquina de resultados, mas que no fim vai falhar, porque Deus não está contigo nesse processo. Salvação nós aprendemos que não é pelas obras, mas eu gosto de dizer que se mudarmos uma pequena partícula dessa frase, a coisa fica melhor. Salvação não é pelas obras, salvação não é pelas boas obras, vírgula. Salvação é para as boas obras. Salvação é para as boas obras. Você e eu somos salvos, somos pastores chamados, preparados para fazer a boa obra, sem que, de fato, ninguém precise saber. É esse local que eu quero colocar você, meu irmão e minha irmã. É no local do secreto, da onde ninguém pode lhe ver, aquele lugar que você e eu deixamos por algum tempo. Obrigado, meu pastor Plínio, Deus abençoe a sua vida. Aquele lugar que você e eu deixamos distante por um tempo. Aquele lugar que você entra lá e você rasga o seu coração. Eu não estou falando de devocionais, eu não estou falando de orações sincréticas, de orações religiosas, de costumes. Eu estou falando de uma vida de quebrar o coração. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, trancado no meu quarto, porque eu quero de fato experimentar mais do Senhor. Eu não quero ser resultadista. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. Quero que as minhas decisões sejam decisões pautadas na necessidade do teu reino ser estabelecido na terra. É disso que eu quero. É disso, pastor, que eu quero te convidar a experimentar de novo esse local que você um dia foi até lá. Aquele lugar em que Deus falava com você e você o ouvia. Que vocês eram íntimos, que você descia daquele lugar e o seu rosto brilhava, porque era assim que Moisés descia. Aquele lugar em que você e eu chorávamos, aquele lugar onde você e eu éramos rasgados em nosso coração. Aquele lugar em que você derramava o seu espírito. Aquele lugar que só você e Deus sabem. Tenha cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizer isso, vírgula, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. A primeira vez que a palavra recompensa aparece aqui. Então há uma recompensa espetacular para aqueles que de fato querem viver essa experiência com Deus. Há uma recompensa para aqueles e aquelas que querem ouvir o sensível à voz de Deus. Segundo o grande John Piper, ele diz que essa recompensa
não quer dizer algo palpável, mas sim algo inexoravelmente que só a eternidade pode nos dar. A recompensa nossa é olhar para aquela vida, para aquela igreja, para aquela localidade e ver o reino de Deus sendo estabelecido naquelas vidas. A nossa recompensa é ver almas sendo rasgadas pelo Evangelho e sendo transformadas no amor de Deus. Esta é a maior recompensa que um pastor extraordinário experimenta. Um pastor extraordinário não é visto pelos homens, mas sim visto por Deus. Um pastor extraordinário não é visto por esse mundo. Um pastor extraordinário é visto e sentido por Deus. É sobre isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui. E ele continua no verso 2. Portanto, vírgula. Portanto por quê? Você já entendeu anteriormente que há uma recompensa para quando de fato você e eu experimentamos uma justiça que vem de Deus e não a sua própria justiça. Vivemos em tempos em que hoje a palavra justiça é muito mal entendida. Quando a gente fala justiça, você lembra daqueles homens, daquelas becas negras ou de terno e gravata, você já entra em uma ebulição raivosa dizendo é isso, não é. Aqui é uma justiça que sai do nosso próprio entendimento. É uma justiça que transforma e realiza efeitos no reino de Deus. É uma justiça que transforma vidas. É uma justiça que dá àquele que a recebe a segurança que vem de Deus. Portanto, quando você der esmola, e aí é uma questão muito judaica, os judeus têm 3 modos de fazer uma questão religiosa para eles: esmolar, orar e jejuar. Isso é uma prática deles, eles fazem isso. Esmolam, oram e jejuam. Essa prática transformou uma grande vitrine. Experiência prática ministerial do pastor Luciano. Vinha eu, então, fui tomar café com uma querida ovelha, numa padaria que tem lá na minha cidade, padaria boa. Nós paramos lá para tomar café juntos, eu e ele. E chega ele, convida uma pessoa para estar conosco. Falou, pastor, eu quero que você converse com esse meu irmão. Ele sentou comigo. E aquele irmão ficava o tempo todo, como foi dito aqui, com um cara, o pastor Ezequias disse que chupador de limão, não é isso? Que foi batizado no limão. Eu tenho uma versão melhor. Irmão com cara de cachorro bulldog. Você viu um cachorro bulldog? Já viu, não? Ele disse que eu vou tirar o óculos, ele tem cara assim, ó. Não é isso? Esse irmão chegou desse jeito, sentou do meu lado e falou assim, pastor, primeiramente, eu não vou tomar café, não vou comer nada. Eu disse, por que você não vai tomar café e não vai comer nada? Porque eu estou em jejum. Quase que ele falou assim, ô glória, recebe. Né? Eu estou em jejum. Eu olhei para ele com essa cara feia. Parece que você está em jejum ou está buscando emagrecer, jejum intermitente. Que cara feia é essa? Não, porque eu quero mostrar para o Senhor que eu estou buscando santidade. Mentira, meu irmão, você não está buscando santidade. Você está buscando uma aparência vazia e sem sentido. É isso que Jesus está falando para os discípulos ali. É isso que Jesus está contando para mim e para você agora. Você pode fazer todas essas práticas, das quais não seja, na verdade, um resultado visível para mostrar para o mundo todo que você é, na verdade, um religioso. E eu morro, eu tenho medo, eu tenho dificuldade tremenda com o religioso. Eu tenho medo deles. São os religiosos que destroem a nossa fé. São os religiosos que nos obrigam a fazer coisas que nós não queremos fazer. São eles. Portanto, quando você der esmola, não anuncia isso com trombetas. Eu adoro, foi tocado aqui o nosso sino, né? Tocou, a gente corre para o almoço. Daqui a pouco toca, a gente larga tudo aqui e desce para almoçar, né? Cuidado, meu querido pastor, se o seu ministério, se a sua vida está muito pautada na performance de atender as necessidades, tirando fotos, selfies, entregando cesta básica. Você já tirou foto entregando cesta básica? Diga amém. Estou aqui, irmãos,
a cesta básica ali, a pessoa recebendo você, fazendo a obra de Deus. Não, você está fazendo a obra do inferno. Cuidado com isso. Cuidado com que você transformar uma bênção na sua vida em maldição. Cuidado para você não transformar aquilo que Deus proporcionou na sua vida em algo que vai te afastar da realidade com Ele. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, vírgula. Você sabe bem, você que é um bom pastor, estudioso, sei que você sabe que aí a palavra hipócrita é um ator. E segundo Hernandes Dias Lopes, existem 3 maneiras de ver ator. Abro aspas aqui, que eu citei Hernandes Dias Lopes, né? Conversaram com o pastor, citei Hernandes Dias Lopes, ele virou para mim e falou assim, sabia, você tem cara de calvinista. É estranho porque a gente gosta de rotular as pessoas mediante uma leitura. Irmãos, eu não estou atrás disso, né? A leitura, para mim, é o que me proporciona mudança na minha capacidade de pensar das coisas do reino. Sendo assim, irmãos, ele diz que há 3 tipos de hipócrita. É aquele que sabe que é mal e finge que é bom. Estamos juntos? É aquele que é mal por essência e por natureza, mas a máscara dele é fingir que ele é bom. O segundo é aquele que, na verdade, nem sabe atuar. Ele está naquela vereda de péssima atuação. Já pegou alguém assim? É aquele que senta no seu gabinete, você sabe que ele está mentindo, ele também sabe que você sabe que ele está mentindo, não é isso? E você e ele fica aquele jogo ali. Meu irmão, você está mentindo. Não, pastor, não é bem assim, deixa eu explicar. Irmão, você é um péssimo ator, você está mentindo. E tem o terceiro ator, que é o que o texto me convida, é aquela pessoa que coloca uma máscara para imitar alguém, para ser alguém, para dar a alguém uma verdade, para produzir na vida de alguém uma necessidade de mudança. O pastor não pode ser alguém assim. Um pastor precisa ter a cara limpa. E eu amo o texto em que o grande rei Davi faz um grande pronunciamento ali para o seu filho Salomão. Tem uma palavrinha hebraica que eu amo, que significa panã, significa rosto. A melhor tradução é dizer assim, meu filho amado Salomão, deixe as pessoas verem o seu rosto. Seja homem, mas deixe as pessoas verem o seu rosto. Um pastor extraordinário tem o rosto desnudo. Um pastor extraordinário é visto claramente no fato em que ele é. Um pastor extraordinário demonstra a face de Deus claramente. Portanto, cuidado, meu querido amado pastor, com a hipocrisia. Cuidado com a necessidade de querer parecer-se a alguma coisa. Quem aqui é pastor que está no ministério há 5 anos? Eu gosto dessa data. Levante sua mão comigo, pastorzão. 5 anos você está no ministério. Eu fui ovelha de um grande pastor, pastor Valdir Vieira. Não sei se algum dos irmãos o conhece, ou já ouviu falar dele, era pastor da primeira igreja batista de Floriano. Foi aquele homem que me batizou, foi aquele homem que me apresentou o evangelho, foi aquele homem que, de fato, transformou a minha vida e me tornou um cristão autêntico e de verdade. Era um homem transformador. Foi ele que me ajudou a ser quem, de fato, eu sou. O pastor Valdir me ensinou que um pastor precisa ser quem ele é. Ser, de fato, alguém que Deus chamou. Você que tem mais de 5 anos, como eu disse, eu tinha uma dificuldade quando comecei meu ministério. Eu queria imitar o meu pastor. Eu queria fazer igual ele. Ele tinha voz brava, impoluto, andava de terno e gravata, tinha muito cuidado com o cabelo branco dele, todo penteado para trás, cortado na régua, barba feita. E eu chegava na igreja com a minha barba por fazer e dizia assim, que barba é essa aí? Eu falei, pastor, é que eu não tive tempo. Dá uma corridinha em casa. Se você quer ser pastor, pastor tem que andar com a cara limpa.
Irmão, fique tranquilo, não tem dificuldade nenhuma você que tem a barba de lenhador. Fique tranquilo. Ele olhava a minha unha. Até hoje eu tenho fixação por unha. Eu olho a minha unha, se ela cresce um pouquinho, eu corro lá e corto. Que eu fico com medo dele aparecer não sei de onde. Eu morro de medo dele aparecer e falar assim, cuidado dessa unha, meu filho. Eu, na verdade, estava sendo um ator. Eu queria imitar o meu pastor porque eu o admirava. Não há nenhuma dificuldade, meu querido pastor novel, um pastor incipiente, você que está começando o ministério agora, querer parecer-se com o seu pastor. Mas isso não vai dar certo, porque você é uma pessoa que Deus chamou, e Deus quer usar as suas qualidades para fazer a obra. Não adianta você querer ser igual o pastor Luciano, que vai ser um arraso na sua vida. Não tente ser nada além do que Deus já quer que você seja. Deus quer você do jeito que você é. Deus quer usar você do jeitinho que você é. Desse jeito. Desse jeitinho. Fui pregar, fui convidado para uma série de pregações numa cidade que se chama Guarani, Minas Gerais. Perguntei para o pastor, como é que vai ser lá? Pastor Luciano, vai ser uma série de pregações positivas sobre o livro de Tito e tal. No primeiro dia de pregação, eu comecei a pregar e olhava para aqueles irmãos, eles não estavam entendendo absolutamente nada do que eu estava falando. Parecia que eu estava falando outra coisa, eles estavam viajando, aquilo me incomodou. Terminou o sermão, eu falei, pastor, o que está acontecendo? Ele falou, Luciano, o problema é que você está correndo demais e a gente aqui está andando ainda. Querido pastor que está aqui hoje comigo, você é exemplo para a sua igreja. Então, caminhe junto com ela. Não queira ser igual a ninguém, seja o que você é, porque Deus te chamou do jeito que você é. Agora, irmãos, uma coisa muito importante que quero compartilhar com os irmãos, ainda nesse tempo, é o pastor que ora em secreto. O pastor que, de fato, ora no secreto. Aquele pastor que ora. Verso 3, mas quando vocês derem esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que você está fazendo, ou melhor, que você de fato faça claramente, sem que ninguém veja, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Em segredo. E seu pai, que vê que é feito em segredo, vai te recompensar. Segunda vez. Primeira, se você não busca a sua própria justiça, Deus te recompensa. Segundo, se você busca fazer as coisas no secreto, Deus te recompensa. Há uma recompensa para aqueles e aquelas que trabalham naquele local secreto, escondido. Eu amo a minha família, irmãos, falo muito deles. O meu filho, Luciano, mais velho, 17 anos, quando tinha 3 anos de idade, na sua casa tem tanquinho. Sabe o que é um tanquinho? Tanquinho, sabe o que é um tanquinho? Pô, pastor, aqui não sei. Você sabe o que é um tanquinho, né? De lavar roupa. Chegamos do trabalho aquele dia, minha esposa e eu brincávamos com o Luciano, meu filho mais velho. Ela entrou para fazer um lanche para a gente e eu perguntei, cadê o Luciano? Ué, mas você não está olhando o Luciano? Não, eu não estava olhando, ele estava brincando aqui. Começamos, então, uma perseguição dentro da casa. Vamos na rua, minha esposa desesperada. Roubaram meu filho. Porque naquele tempo tinha uma pessoa, ela ouviu, eu não sei, em que a pessoa pegava a criança e passava pela grade. A minha esposa ia na rua e eu desesperado, eu parei. Entrei no meu lugar secreto e falei, Deus, aonde que esse menino está? Eu disse isso, meu amado, meu querido irmão, encostado no tanquinho. Falei, Senhor, meu Deus, o Senhor me deu esse filho, até para isso a gente apela. O Senhor me deu esse filho. Onde que esse menino está, meu pai? Eu escutei uma voz saindo assim, achou, papai. Achou, papai. Deus quer te achar, irmãos. Deus quer te achar. Deus quer naquele lugar
que só você e ele pode participar, cara. Deus quer esse lugar com você, porque você tem uma recompensa nesse lugar. Deus tem um local para você e para ele. É aquele local secreto. E quando vocês orarem, pastor, ora, diga amém. Ah, que bom, irmãos. Pastor, ora. Eu aprendi que tem algumas orações que a gente sempre faz. E eu tomei café pela manhã, e eu sou observador, irmãos, eu observei aí. Eu observei, irmão, não tem como não olhar nisso. A gente pegou aquele negócio de café, pastor, e saímos com aquela bandeja, o pessoal já sentou, comeu, né, irmão? Eu vi poucos colegas fazerem assim, Senhor, muito obrigado por essa alimentação. Nossa, o pastor Luciano está chamando a atenção. Não, irmão, eu estou te querendo que você tenha uma recompensa. Uma recompensa. Diz que nós cristãos oramos na hora de levantar, na hora de comer e na hora de dormir. Senhor, muito obrigado pelo dia que aconteceu agora, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pela comida que o Senhor colocou na minha mesa, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, em nome de Jesus, amém. Tudo certo. Orações farisaicas, orações religiosas, orações que não encontram o local secreto. Eu quero te convidar, meu pastor querido, a orar naquele local em que você escuta a voz de Deus. É aquele local em que você fala, Pai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Eu estou sofrendo, estou passando dificuldade no meu ministério. Eu estou passando lutas na minha casa, Senhor. Me dê abre os meus olhos, abre a minha mente, abre o meu intelecto. Faça comigo o que o Senhor faz com todos aqueles que te servem. Opera em mim um milagre, faça em mim um vaso novo. É isso que eu desejo para você, meu querido e amado pastor. Que Deus te recompense com bênçãos celestiais. Que Deus te recompense com as bênçãos insondáveis do seu ministério. Eu quero que você saia daqui no último dia e chegue para a sua igreja. Eu percebi naquele tempo que eu fiquei que eu tenho orado pouco. Nós oramos hoje lendo as devocionais, lendo pequenos trechos da Bíblia. Isso não é oração, irmãos, isso é ato religioso. Oração é você e Deus quebrantando-se. Oração é você e Deus chorando. Quando vocês orarem, vírgula. Quando você estiver orando, meu irmão, não seja de novo como os atores. Certa feita estava numa reunião de pastores, eu acho fantástico contar essa história, que ela me ajuda muito a entender. Estávamos, então, em volta de uma mesa linda de café da manhã e nós fomos orar. Um dos pastores orou assim, Senhor, muito obrigado por este café ambrosiano. Estamos juntos, diga amém. Amém nada, você nem sabe o que é ambrosiano. Eu não consegui mais orar. Quando ele disse assim, Senhor, muito obrigado por esse café ambrosiano, eu parei a minha oração, abri meus olhos, porque eu sou apaixonado por palavras, palavras têm que fazer sentido para mim. Após a oração dele, eu disse assim, querido pastor amado, o que é ambrosiano? Ele disse assim, é um café maravilhoso. Eu falei, mas por que você não falou isso? Senhor, muito obrigado por esse café maravilhoso. Não, até na oração a gente quer mostrar intelectualidade vazia. Senhor, muito obrigado pelas dádivas abençoadoras dos altos céus. Coração quebrantado. Senhor, me ajude a entender as minhas dificuldades. Senhor, me ajude. Enquanto vocês orarem, não seja como os atores hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena
sua plena. Primeira recompensa. Se você é justo e busca a justiça de Deus, você é recompensado. Fique tranquilo, porque Deus vai te recompensar sobre tudo isso. Se você não transforma a sua esmola, o seu cuidado, numa realidade religiosa, Deus também vai te recompensar. Se você ora como hipócrita, Deus também vai te recompensar. Há recompensas tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que nós chamamos Deus de Pai. A paternidade de Deus está ligada em Ele ser justo, tanto naquilo que é bom, tanto naquilo que é ruim. Isso é sobre Deus. Isso é sobre Deus. A gente vive um tempo de ignorância intelectual das Escrituras. A gente passa, principalmente o livro de Gênesis, está sendo massacrado, destruído pelas mídias sociais. Toda hora tem uma conversa. Eu aprendi simplesmente que se você prestar atenção nos detalhes, muda a sua vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não vou citar o termo em hebraico, porque você já sabe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aprendi com a minha professora de língua portuguesa que, se você fizer a análise sintática desse texto, você sabe quem que é o sujeito da oração. Quem que é o sujeito dessa oração? Quem é o sujeito dessa oração? Deus. Então, o livro de Gênesis é sobre quem? É sobre quem? Não é sobre cultura geográfica política. Não é sobre o movimento das placas tectônicas, não é sobre etnia, é sobre Deus. Quando você, meu irmão, orar, lembre-se de quem você está falando. É com esse Deus que criou todas as coisas. É esse Deus. É esse Deus. Verso 6. Mas quando você orar, vai para seu? A palavra quarta aí, você pode traduzir no grego como dispensa. Naquele tempo, a dispensa era um local que pouco era visitado. Ele tinha pouco acesso à dispensa. Se a sua casa tem dispensa, possivelmente você está entendendo o que eu estou falando agora. Você quase não vai lá na dispensa, você vai lá normalmente para pegar alguma coisa na hora de fazer a comida, ok? O que quero te convidar então, irmãos, é entrar nessa dispensa. Naquele lugar em que quase ninguém vai, mas é o lugar que lá Deus está. É aquele lugar que ninguém chega perto, mas você sabe que Deus está lá. É aquele lugar em que as pessoas não querem nem passar, mas você está lá. Mas você está lá. Mas você está nesse quarto, você está nesse local, nesse descanso. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, e ore para quem? Para o seu Pai, que está em secreto. Deus não faz selfie. Deus não faz vídeo. Deus não tem página no Instagram. Deus está comprometido com um pastor extraordinário, porque aquele pastor está no secreto. Deus fala no secreto. Não adianta você procurar em outro lugar, porque você não vai encontrá-lo. Tem uma frase que no meu tempo de ministério eu mudei, que nós dizemos assim, sempre algum colega fala isso, irmãos, fique tranquilo, porque Deus está aqui. Teologicamente está errado, irmãos. Porque, teologicamente, Deus está em todo lugar. A frase tem que ser assim, irmãos, você tem convicção que Deus está em você? Porque aqui eu sei que Ele está, mas Ele está em você? A oração é sobre isso, é sobre a sua relação com o próprio Deus. Quando você precisar orar, vá para o secreto onde está seu Pai, que vê você em secreto e vai te recompensar. Só tem recompensa para aqueles que buscam a Deus no lugar secreto. Só tem recompensa para aqueles que abrem o seu coração no lugar secreto. Aplicações, irmãos, rápidas para uma vida santidade no ordinário. Pegou a ideia do ordinário? Então, se você é igual ao meu filho Arthur, você é um ordinário. Se você entende a palavra ordinário, você sabe que é a ordem. Um pastor extraordinário, ele é fiel nas pequenas coisas. Seja fiel, meu irmão e minha irmã, nas pequenas coisas. O que são as pequenas coisas? Orar junto com a sua família. Tirar um tempo, não para você ler aquelas devocionais do seu WhatsApp.
tirar um tempo para você orar com Deus no secreto. Seja fiel a esses pequenos detalhes. Mantenha a sua vida em ordem. Um pastor extraordinário busca a sua santidade na fidelidade das pequenas coisas. Eu dei valor e continuo dando valor a cada momento que eu estou passando aqui. São pequenas coisas que fazem a diferença. Um pastor extraordinário, ele, na verdade, se atenta a pequenas coisas. Seja você, então, extraordinário. Olhe para as pequenas coisas. As grandes coisas vêm da mão do Senhor. A segunda aplicação é cuidado com a sua alma pastoral. Meu pastor, cuidado com a necessidade de visualização, de ser visto. Isso, às vezes, corrompe a nossa alma. Isso, às vezes, nos traz distanciamento do propósito maior. Meu pastor, cuidado com a sua alma. Se afaste um pouco daquelas coisas que te fazem querer ser maiores do que o próprio Deus. Como o pastor Paulo falou, cuidado para você não cruzar a linha que vai te afastar de Deus. Cuide da sua alma pastoral. Não seja um ator, não seja alguém que queira aparecer, mas busque a recompensa que vem do Senhor. E por último, e não menos importante, recompensas não dos homens, mas do Pai. Recompensa não de homem, mas de Pai. Recompensas de homem e não de Pai. Se você chegou aqui comigo até esse momento, você percebeu algumas coisas no texto, percebeu algumas coisas dentro de você mesmo. Eu quero que você, como pastor, colega de ministério, pense sobre isso. Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha alma? Como é que está o meu local secreto? Como é que está a minha afinidade? Como é que está a minha relação? Como é que eu, Deus, estamos? Tem uma ideia que se tem nesse tempo que, quando você tem uma crise no seu casamento, você tem que fazer um acompanhamento com o líder de família ou com o pastor, não é isso? Por que a gente também não busca acertar a nossa relação com Deus se você sente que Ele está distante? É no secreto, é naquele local. Se você está aqui, meu irmão, aproveite esse tempo e revisite a sua alma. Como é que está o seu coração? E eu quero terminar pedindo que você cite e repita uma frase comigo. Pastores extraordinários são invisíveis para o mundo, mas vistos por Deus. Vamos de novo bem forte? Pastores extraordinários são invisíveis para o mundo, mas vistos por Deus. Amém? Se você quer ser um pastor extraordinário, esse é o caminho. Seja visível para o mundo e visível para o nosso Pai. Que Deus te abençoe e te guarde nesse momento. Eu queria que você, meu irmão, já terminei, mas que você ficasse em pé. Eu que te agradeço. Eu queria orar antes de terminar. Queria que você pensasse sobre tudo isso. Pensar na recompensa. Pensar em tudo sobre o que você ouviu agora. Eu queria fazer algo que eu tenho feito nesse tempo que eu tenho de ministério. Sei que tem alguns colegas, mas eu queria que você agora fizesse silêncio. Fica aqui, irmão. Eu queria que você fizesse silêncio. Fechasse seus olhos. A gente está acelerado. Fizesse silêncio.
acalma a sua alma. Eu gosto dessa música, essa música extraordinária, A Voz do Silêncio. Senhor, muito obrigado por estar com os meus colegas. Eles são chamados para um ministério extraordinário e serão recompensados com bênçãos do alto dos céus. Que eles sejam extraordinários aonde estiverem e que Deus transforme a vida deles no nome de Jesus. É sobre eles, Senhor. É sobre a vida de cada colega que aqui estamos vivendo esse momento. Que eles sejam infinitamente usados no secreto pelo Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. É no nome de Cristo que oro. Amém e amém. Meu pastor, para você que é extraordinário,